Ok, vamos lá então. Sejam bem-vindos a mais essa leitura comentada. Estamos lendo a obra Em Busca da Nova Consciência e, quando nos é possível, quando nossa estatura moral, intelectual e espiritual permite, a gente comenta essa leitura. A gente leu até a página 19, mais precisamente até o penúltimo parágrafo, e a partir de hoje a gente continua, então, essa, essa leitura. O parágrafo, então, onde a gente parou, diz mais ou menos o seguinte, que quando a gente se desprende da nossa verdadeira identidade, a nossa consciência, ela mergulha na ilusão da individualidade, né? Isso é muito presente nos nossos dias, a gente convive o tempo todo com isso, né? Com essa ilusão da individualidade, ou seja, a gente não se sente mais conectados, né? A gente, mesmo aos nossos pares, ou seja, os indivíduos da mesma espécie, né, os humanoides, a gente não se sente conectados a eles. Né? A gente não se sente como fazendo parte de um corpo, de um todo chamado humanidade. Né? A gente pensa muito o eu isolado e a gente tende a guiar esse eu pelos interesses, né? Tudo aquilo que eu posso obter de vantagens para mim, sem pensar o todo. Isso, obviamente, tem a ver com o egocentrismo e não em si, né, todo o egocentrismo, porque o egocentrismo é conhecer o mundo a partir do ego, a partir de si, mas com o egoísmo, né, que é tido como a heresia da separatividade pelos tibetanos. Então, essa distorção do núcleo da autoconsciência nos leva a acreditar que a nossa existência está completamente definida e limitada por essa individualidade do eu, certo? Então, o texto diz que o magnetismo do polo individual da consciência ele vai se tornando cada vez maior e ele pode, então, ser comparado como a força de sucção de um buraco negro. Toda a força magnética, então, que existe aí, captura, como no buraco negro, que captura toda a luz, ah, na nossa individualidade, captura toda a nossa essência. Diz o texto, por essa razão, somente um quanto muito superior de força gravitacional, uma força muito maior e mais poderosa, que emana do polo universal integrado da identidade da consciência, é que pode reverter o quadro, aparentemente sem saída, do buraco negro do egocentrismo. Aqui há uma divergência da, uh, da noção, da concepção tá, de ego, de egocentrismo e de egoísmo do que a filosofia escolástica nos coloca. Tá? Eu gosto muito, apesar de gostar muito dessa obra, eu prefiro e eu gosto muito da concepção de ego, egocentrismo e egoísmo da filosofia. Então, o ego seria aquilo que nós somos em essência, o egocentrismo, o centro, o meu centro, a partir do qual eu conheço o mundo, eu me conheço e conheço o mundo, e o egoísmo seria exatamente o personalismo, ou seja, a partir do momento que eu utilizo o meu centro, o meu ego, para comparar aos demais, para medir aos demais. Né? Então, eu vou ter a percepção do meu ego em detrimento dos demais. Então, o egoísmo ele é
danoso para nós. Na fase inicial e infantil da consciência, ou seja, naquele primeiro estágio nosso de autoconsciência, o polo universal e integrado da consciência, centelha do espírito, ela permanece, então, invisível e adormecida ali, despertando apenas quando o egocentrismo do polo individual da identidade atinge o seu limite máximo de saturação. Ou seja, a centelha que nos anima, a nossa real essência, aquilo que a gente pode chamar de mônada, aquilo que a gente pode chamar de espírito, ele vai permanecer latente em nós, até o momento que a gente vai cansar, a gente vai se esgotar da banalidade, da superficialidade como realização da nossa existência. Então, quando a gente atinge o limite, né, colocado aqui como limite máximo de saturação da banalidade, da superficialidade, ou seja, da existência como realização da vida, como sendo o motivo, a causa, o objetivo, a meta de vida, então, a partir daí, a gente começa a liberar, então, essa centelha. A gente começa a dar vazão, então, às coisas, a buscar as coisas do espírito. Né? Diz a filosofia que a gente, todo o nosso... Todo o nosso livre-arbítrio gira em torno de apenas duas escolhas. Nós somos seres duais, temos a nossa natureza divina, temos a nossa natureza material. Então, todas as escolhas que nós temos, elas girarão em torno de duas possibilidades apenas. Ou você opta, escolhe pelo espiritual, por aquilo que é elevado, por aquilo que é divino, ou você escolhe pelo material. Então, todas as nossas escolhas girarão em torno dessas duas possibilidades. Ou você escolhe por aquilo que é elevado e com isso se eleva, né? Ou você escolhe por aquilo que é material e você mergulha na banalidade e na superficialidade. Continuando o texto, então, a partir desse parágrafo que eu li e comentei até agora, se a força gravitacional do eu pode ser comparada à força de um buraco negro, a força que emana do núcleo da identidade universal equivale ao poder gravitacional de todo o universo. Por isso, todos os grandes do espírito sempre afirmaram que, para aqueles em quem despertou o núcleo da identidade universal, a centelha do espírito, o processo de transformação da consciência é irreversível, e sempre culminará com a vitória do universal sobre o individual. A vitória final sempre está assegurada. É também por esse motivo que o esforço daquele que segue a senda e que se encontra na fase do nascimento de uma nova identidade nunca é o de suprimir o eu ilusório através dele mesmo. Além de ser uma missão impossível, causaria apenas um tolo e inútil sofrimento. Veja bem, nós, como eu disse, somos seres duais. Nós somos dotados de uma natureza elevada, de uma natureza sutil e de uma natureza material, de uma natureza densa. Por mais que lutemos, não é possível anular essa natureza densa. Né? Ela nos é necessária. As sombras que nos habitam, elas nos são necessárias. Né? Diz o Tao Te Ching, a sabedoria do Tao Te Ching, que a realidade é a circunstância provisória de opostos necessários. O que isso quer dizer? Que algo só surge para a nossa consciência a partir de uma dualidade, a partir de opostos necessários. Ou seja, eu só consigo saber o que é branco porque há um oposto ao branco. Eu consigo distinguir, então, o branco por causa da existência do preto e o preto por causa da distinção do branco. Se só existisse o branco, nem mesmo a noção de branco para a minha consciência existiria.
certo? Então, nós precisamos dos nossos defeitos e das nossas qualidades. Nós precisamos das nossas emoções e nós precisamos dos nossos desejos. Nós precisamos da nossa energia, nós precisamos do nosso material, da nossa matéria. Então, o que precisa existir é equilíbrio entre essas dualidades. Luz e sombra em nós precisa estar em equilíbrio. Qualidade e defeito, virtude e banalidade em nós precisa estar sempre em equilíbrio. Porque se eu tentar anular as sombras, matar as sombras, as banalidades, os defeitos em mim, não vou conseguir. Eu vou dar força, eu vou alimentar a isso. Né? Da mesma forma que eu não posso ser só luz, porque eu preciso dessa sombra, eu preciso desse defeito em mim. O que eu preciso é descer a minha consciência e conhecer esses defeitos, conhecer essas sombras e impor limites sobre ela, impor domínio sobre ela, tá? O que eu preciso é despertar para não deixar que essas sombras, para não deixar que a natureza material, que a natureza animal me domine. Ou seja, eu preciso estabelecer domínio sobre ela. Então, isso só é possível conhecendo, ignorando jamais. Se eu ignoro ou se eu luto contra, eu vou ter sempre um fortalecimento disso. Né? Então, o que eu preciso é conhecer e dominar. Se eu tenho uma banalidade, eu preciso conhecer isso, conhecer os gatilhos, para evitar que isso me domine, estabelecer um domínio sobre ela e caminhar em direção à virtude. Essa é a lição maior do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é um épico indiano que conta a história de duas famílias parentes, sendo que uma delas ascende ao poder injustamente. E aí há uma disputa, há uma luta entre essas famílias, Pandavas e Kuravas. Pandavas representam as virtudes e os Kuravas as banalidades, certo? E no decorrer da obra, a gente vai perceber que os Kuravas, eles são necessários, né? Mas eles são necessários para nós, para a nossa caminhada, mediante um domínio dos Pandavas, né? Que são as virtudes, que são os elementos elevados. É em direção a eles que nós devemos caminhar. Mas, é claro, sem ter essa noção de supressão ou de extermínio, né, dos nossos curavas. Como diz o texto, é também por esse motivo que o esforço daquele que segue a senda e que se encontra em fase de nascimento de uma nova identidade nunca é o de suprimir o eu ilusório. Esse eu ilusório, esse eu material que se desfaz com a morte, ele nos é necessário. Ou seja, ele nos é dado para que aquilo que eu sou em essência, para a minha identidade, para a consciência, essa célula divina que transita entre esses corpos do eu ilusório, possa estar aqui e aqui se despertar e crescer. Tá? Então, é uma missão impossível querer suprimir ou querer exterminar isso. Tá? Como o texto afirma, só causa dor e sofrimento, e ainda qualifica aquele que luta contra, né, os seus corpos manifestados, tudo isso que constitui esse eu passageiro, esse eu que é chamado de ilusório, né? Quem luta contra isso, quem suprime isso, quem tenta exterminar isso, é qualificado como tolo. Continuando, o esforço do aluno
realizado conscientemente, consiste em olhar para si mesmo, observar-se para gradativamente reconhecer aquilo que nele provém de um polo ou de outro de sua identidade. Trata-se do esforço consciente de reconhecer, de um lado, o que provém do poço insondável do buraco negro do eu, cuja força de sucção irresistível busca tragar tudo e todos ao seu redor em uma insaciável ânsia por segurança e autoafirmação, e de outro lado, o que nele provém do outro polo de sua identidade, o polo universal e integrado, não identificado do absoluto, da centelha do espírito. O que ele está dizendo aqui? Que a gente precisa constantemente sondar a nós mesmos, mergulhar na nossa consciência, para nós podermos, então, distinguir aquilo que está, por um lado, apenas sedento de realização com a existência, ou seja, aquilo que vai buscar realização nos pequenos prazeres, na saciedade das emoções, na saciedade do eu emocional, do eu energético, do eu material. E aquilo que é de ordem elevada, aquilo que provém da célula divina que veio habitar, então, esse eu ilusório, esse eu passageiro, essa nossa personalidade, tá? E que tende, que busca, que está latente, às vezes já em início de despertar ou já desperto, para a realização da verdadeira natureza humana em nós. Esse é o primeiro e mais importante dos esforços da consciência. Nesse esforço reside o segredo de toda a transformação, razão pela qual esse deve ser o esforço constante do buscador, para que seu caminho ou discipulado avance na senda da transfiguração. Ainda hoje postei no meu status, entre as muitas abobrinhas que escrevo, que não adianta você recitar versículos bíblicos, você postar mensagens filosóficas de elevação, que não adianta você fazer discursos profundos e bonitos se você não aplicar esses princípios em você. É a mesma coisa que você tentar curar uma dor de cabeça apenas falando o nome do medicamento. É você tentar tratar uma doença sem tomar o princípio ativo do medicamento, da erva, sem fazer uma terapia. Certo? É a mesma coisa. Então, o nosso maior esforço enquanto buscadores da verdade, enquanto filósofos, enquanto seres despertos que buscam uma ampliação da consciência, uma expansão da consciência, é sempre olhar para o nosso interior, buscando nos reconhecer verdadeiramente e identificar aquilo que está para o nosso pequeno eu, nosso eu passageiro, transitório, que é de ordem material e manifestada, e aquilo que está para o nosso eu verdadeiro, o nosso eu superior, o nosso eu que está para a mônada divina, certo? Aí reside uma virtude de extrema importância, que é a inteligência. Né? A palavra inteligência vem de intellegere, né? Escolher entre, discernimento, discernir entre tudo o que a vida e o universo te oferece, aquilo que realmente corrobora, aquilo que contribui para que você avance na senda da evolução, para que você avance na senda que lhe conduzirá a um encontro com a sua verdadeira essência. Aqui colocada como
a transfiguração, ou seja, aquilo que vai permitir que você esteja no mundo, mas não seja do mundo. Né? O que quer dizer isso? Que você esteja na materialidade, que você esteja mergulhado em um mundo cheio de ilusão, banalidade e debilidades, mas sem ser dominado por isso. Né? Você estar nessa vida manifestada sem, obviamente, ser dominado por ela. É você dar vida ao divino na manifestação. O primeiro atributo da consciência é o atributo da identidade. Atua como um poderoso fio condutor de energia. Porém, a energia da consciência nunca é neutra. Ela é sempre polarizada, isto é, funciona a partir de um sentido, de uma orientação, de um direcionamento. Isso significa que o quantum de força necessária para transformar a consciência não provém da insistência em mudar algo de maneira forçada, a partir de um sentido ou de uma orientação que claramente não funciona. Seria como insistir em fazer o dobro de força para levantarmos um peso que está além de nossa capacidade. Veja bem, a nossa consciência é esse olho divino na manifestação, certo? Essa célula, essa mônada, essa centelha divina na manifestação. Os nossos corpos, né, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo energético, o corpo material físico, são veículos para os quais essa consciência, esse olho olhará. Se você corta um dedo, você sente dor, né? Imediatamente a sua consciência se deslocará para ali. Se alguém pisa no seu pé, né, a sua consciência imediatamente é deslocada para o seu corpo físico. Se você sente fome, né, a sua consciência é deslocada tanto para o seu corpo físico quanto para o seu energético. Ou seja, você vai sentir a fome, o seu corpo dando sinal de que você precisa se alimentar, de que a energia que movimenta esse corpo, que dá vida a esse corpo, que faz com que esse corpo permaneça vivo, né? Esse corpo está dando sinal que você precisa repor, né, essa energia. Então, para ambos os corpos, esse olho divino vai olhar. Se alguém te diz alguma coisa que você acha injusto para você, você vai deslocar a sua consciência para o seu emocional. Né? Ou, se você se detém mediante uma obra, seja escrita, seja pintada, seja executada num instrumento musical, né? A sua consciência se deslocará para o seu mental, se você se detiver elaborando, elucubrando pensamentos sobre aquilo que você aprecia, certo? Então, você tem aí uma opção na vida, no seu livre-arbítrio. Manter esse olho divino olhando apenas para isso que é manifestado, para o seu mental, para os seus pensamentos, os seus desejos. Né? Normalmente a gente não cuida muito dos pensamentos e dos nossos desejos. A gente pensa de qualquer forma, a gente deseja qualquer coisa, a gente alimenta o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, essas emoções, esses reflexos de sentimentos. A gente alimenta com qualquer coisa, de qualquer forma, a gente não reflete muito sobre o que é que a gente está pensando, desejando, sentindo, né? A gente não pensa muito, né, sobre a nossa energia, como que a gente está alimentando essa energia, porque não é só a questão do alimento, né? Dinheiro é energia, certo? Como que a gente está alimentando isso, como que a gente está gastando isso. Normalmente, a gente consegue cuidar do corpo,
né? A gente toma banhos constantemente para nos mantermos aciados, a gente tem um cuidado com o cabelo, os homens com a barba, as mulheres com a maquiagem, etc. e tal. Quem dera a gente mantivesse esses cuidados, né, com os outros nossos corpos. A gente não come comida estragada, porque a gente sabe que vai intoxicar o nosso organismo. Quem dera nós tivéssemos esse cuidado com determinadas energias, por exemplo, olha, eu não vou querer esse dinheiro, eu não vou aceitar essa proposta, porque isso vai me render coisas, dinheiro não ilícito, não vou sentir esse tipo de emoção, porque isso daqui não corrobora para a minha real essência, para o desenvolvimento do meu eu humano verdadeiro, né? Isso daqui não vai me fazer chegar à minha consciência, isso daqui não vai chegar à plenitude, não vai me fazer chegar à plenitude da minha consciência, não vai fazer eu transpor essa barreira do eu inferior, do eu superior e chegar ao eu verdadeiro, ao eu essencial, ao eu primordial, né? Então, a gente precisa sempre direcionar, mesmo tendo a manifestação como esse princípio primeiro de realidade, a gente precisa despertar para os nossos corpos mais sutis, né, para o nosso corpo intuitivo, para o nosso corpo inteligente, né, para o corpo da sabedoria, da inteligência, para o corpo da intuição, o corpo do altruísmo, para o corpo da vontade, né? E fazer com que a nossa consciência, esse olho divino na manifestação, também consiga olhar para isso. Como que eu faço isso? Partindo sempre daquilo que me é mais próximo, ou seja, do meu eu manifestado, né? Esse eu ilusório passageiro, tá? Que compõe, obviamente, esses corpos que eu citei. Então, se eu tento chegar, né? Se eu tento deslocar a minha consciência, ignorando esse eu manifestado, a personalidade, né? Que é composta de mente e de corpo, eu não vou conseguir. Eu vou fazer o dobro do esforço e vou fracassar. Né? Como ele diz aqui, seria como insistir em fazer o dobro de força para levantar um peso que está além da nossa capacidade. Então, eu vou chegar, sim, a esses corpos mais sutis e mais elevados, desde que eu me dedique a voltar a minha atenção para esses corpos manifestados, para esse eu inferior, para esse eu ilusório, conhecê-lo, impor domínio. A partir daí, eu posso começar a ser altruísta, por exemplo, começar a ser intuitivo, começar a direcionar a minha vontade. O esforço necessário é de outra natureza. Ele consiste em perceber que dentro de nós já existe uma força infinitamente superior, força que é capaz de realizar feitos inimagináveis para o polo individual e identificado da nossa identidade. Para que essa outra força entre em ação, a polarização, isto é, a orientação do fluxo de nossa energia precisa mudar. E isso pode ser feito através da mudança de orientação de nossa identidade. Normalmente, a gente percebe a nossa identidade que é individual e identificada, ou seja, ela está identificada com o mundo do sensível, principalmente orientada para o meu eu individual, inferior e ilusório. Né? Então, eu vou sempre olhar as coisas não guiado pela intenção do bem das coisas, mas sempre no benefício que eu posso tirar, que eu posso extrair dessas coisas, certo? Quando que eu começo a perceber o outro lado da moeda, a outra polaridade da minha identidade? Quando eu sou capaz
de não me contentar mais, de me esvaziar com a existência como realização da vida. Se isso não acontecer, é impossível. É como querer deslocar o peso que está além da nossa capacidade. Certo? É energia desperdiçada, jogada fora. A partir do momento que eu entender que existe algo além disso tudo que está manifestado, que está guiado, que está orientado pelo sensível, por aquilo que eu posso ver, tocar, perceber, sentir, eu vou então mudando aos poucos a orientação do fluxo da minha energia. Tá? Enquanto eu só percebo o meu corpo físico, eu direciono toda a minha energia para esse corpo físico. Eu direciono toda a minha existência para isso. Eu vou querer, de alguma forma, perpetuar a minha juventude. Eu vou querer, de alguma forma, que os outros me percebam pela minha beleza, pela forma como estou vestido, pelo carro que eu estou dirigindo, pela casa que eu tenho, pelas empresas que eu tenho. E quando eu perco isso, eu perco a razão da existência. Porque você direcionou a energia, a sua energia para esse polo da identidade. É preciso que você, então, se esgote, se esvazie disso para, então, entender que há um outro polo dessa energia, dessa identidade, melhor dizendo. E comece, então, a direcionar energia para isso, que é um polo de identidade que está desidentificado e não é individual, certo? Ele é universal. A partir daí eu posso pensar o meu sempre contribuindo com o todo, né? O que eu posso fazer para o todo? O que eu posso emanar para o todo? Para facilitar o entendimento do que estamos dizendo, comparemos, perdão, nossa consciência a uma alavanca constituída de três partes. A parte mais longa da haste, a parte mais curta e o ponto de apoio que divide a haste em duas. Neste exemplo, podemos imaginar que, a parte longa da haste é o polo universal da identidade da consciência. 2, a parte mais curta é o polo individual de identidade. E o ponto de apoio é o núcleo da alta consciência. Qual seria a posição da alavanca num estado de consciência individual e qual seria o poder de mover a grande pedra do seu próprio estado de consciência? Poderíamos vê-la como uma grande e longa alavanca, com um ponto de apoio totalmente deslocado para um de seus lados, posicionando quase em um dos limites de sua haste. Imagine agora que você deseje mover uma pedra gigantesca com essa alavanca. Se você colocar a parte longa da alavanca sob a pedra, debaixo da pedra, né? Trazendo assim o ponto de apoio para perto de si, mesmo utilizando toda a força sobre o lado menor da alavanca, você conseguirá mover a pedra, você não conseguirá mover a pedra nem 1 milímetro sequer. Ou seja, imagina que o meu dedo aqui é a alavanca. Se eu posiciono a alavanca toda embaixo da pedra, embaixo da massa, eu vou fazer a quantidade de força que eu tiver e eu não vou mover esse objeto 1 milímetro sequer. Por quê? Porque eu não posso posicionar o objeto, a massa, em cima da parte longa. Eu tenho que movimentar a partir da parte curta,
a parte longa precisa ser a parte na qual eu vou apoiar e que vai direcionar a força e a energia para deslocar o objeto, certo? Então, olha só, se eu posiciono a minha identidade individual, eu não movo a minha consciência, a minha autoconsciência para aquilo que é elevado. Apenas consigo manter isso como está, direcionado para o eu material. Agora, se eu posiciono, então, essa massa na ponta, na haste mais curta, e utilizo a haste mais longa para impulsionar, então, essa força, essa energia, eu vou conseguir deslocar a minha consciência para cima. Porém, se consciente da importância da orientação da alavanca, você colocar a haste menor sobre a pedra, debaixo da pedra, né? Afastando o ponto de apoio de si e apoiando-se sobre a haste maior da alavanca, a pedra lhe parecerá uma pluma e você a moverá quase sem esforço. Foi o que eu acabei de exemplificar anteriormente. Partindo do princípio de que a pedra e a alavanca não mudaram, o que causou resultados tão diferentes entre as duas situações. Trata-se da orientação da alavanca e a posição do ponto de apoio. Um processo análogo ao que acabamos de descrever ocorre com a transformação da consciência. Ou seja, se eu mantenho a minha consciência apontada para o material, essa consciência não se expande, não se transforma. Agora, se eu consigo mover isso e direcionar para aquilo que é pertinente à efetivação da essência humana, aquilo que vai levar o ser à sua plenitude, aí eu tenho, então, um processo de expansão, um processo de transformação. Ou seja, enquanto eu manter esse olho voltado para aquilo que é ilusório, essa consciência permanecerá ilusória, né? Permanecerá voltada para a ilusão. Se eu direcionar para aquilo que é eterno, para aquilo que não se desfaz, para as virtudes, para os valores, para a sabedoria, então haverá transformação. O princípio que permite a transformação da consciência é, em essência, tão simples quanto o exemplo da alavanca. Se tentarmos realizar a mudança da consciência, colocando todos os nossos esforços sobre o polo individual da identidade da consciência, o eu representado pela haste menor, podemos nos esforçar ao máximo, mas a pedra do nosso estado egocêntrico da consciência não se movimentará, não se moverá 1 milímetro sequer. Porém, se reconhecermos o outro polo que já se tornou ativo em nós, o da identidade universal e integrada, do absoluto, da centelha do espírito, representado pela haste maior, e temos a coragem de nos deixar guiar pela poderosa força que dele emana, podemos mudar a polaridade de nossa identidade, reorientando nossa consciência. Como que a gente pode entender melhor isso? Por exemplo, nós sabemos que a vida é cíclica e reiterativa e pedagógica, né? Então, os ciclos eles vão sempre se repetir de forma a nos ensinar. Se num determinado ciclo, uma situação que nos vem nos traz o ensinamento e nós conseguimos aprender com ele, quando esse ciclo se repetir novamente, nós vamos passar por ele com a consciência mais elevada, certo? Então, a gente vai ter melhores condições, melhores ferramentas para lidar com aquela situação, porque a gente já aprendeu anteriormente a lidar com ela. Se nós nos negamos a aprender, tá? Nós pregamos uma etiqueta ali
escrito assim, trauma. Todo trauma é algo que nós, obviamente, nos recusamos a aprender. É uma lição que a vida nos trouxe e nós ignoramos, nós demos as costas. E ao dar as costas não significa que deixa de existir. Né? Continua ali e nos pega na nossa fraqueza. Certo? Então, se nós nos negamos a aprender nesse ciclo, ele vai voltar. E ele vai voltar mais amplo. Por não ter aprendido a lidar com aquela situação, quando ela se repetir, nós vamos ser pegos no mesmo sofrimento, certo? Então, cada vez que a gente aprende, cada vez que a gente toma a lição que a vida nos dá, nós ampliamos a nossa consciência, nós movemos a nossa consciência. Né? Diz a sabedoria grega que evoluir, expandir a nossa consciência, né, é você tirar momentos da vida banal, da vida débil, para a sacralidade, para a eternidade. Como que você faz isso? Se elevando. Então, toda vez que você aprende, que você move a sua consciência em relação a uma situação por meio do aprendizado, aquele momento você capta, você tira da banalidade, você tira do banal e leva para o sagrado, você leva para o eterno. Ou seja, houve crescimento, você de fato caminhou. Né? Envelhecer, o nosso processo de envelhecimento material, não quer dizer que a gente caminhou, que a gente envelheceu conscientemente na espiritualidade, na eternidade. Né? Há pessoas que vão nascer, crescer, amadurecer, envelhecer e morrer sem ter dado um passo em direção à eternidade. Exatamente porque não conseguiu captar nenhum momento da vida para a eternidade, da banalidade para a sacralidade. Desse modo, já não tentamos mover a pedra pelo lado do eu, que desesperado se esforça para realizar a tarefa da centelha do espírito. No exato momento de lucidez interior, em que percebemos a loucura do nosso comportamento eu centralizado, já estamos mudando o sentido da alavanca de nossa consciência. Colocamos a haste de menor da alavanca, nosso eu, como um servidor sob a realidade dura da pedra. Firmamos o núcleo de nossa consciência sobre o solo da realidade e não sobre nossas fantasias, e sobre ele aplicamos a força incomensurável da haste maior da alavanca na nossa consciência, a força da centelha do espírito. E assim, maravilhados, vemos como a pedra do nosso estado de consciência se move e se transforma. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui para nós é que nós, em nós mesmos, não conseguimos mudar a realidade da nossa consciência. Não somos nós que o fazemos. Enquanto nós insistirmos em querer mudar, nós fracassaremos. É preciso que nós reconheçamos a centelha, a mônada, esse olho divino em nós e que nós, a partir desse reconhecimento, deixemos ele, então, nos gerir, nos guiar. Até aqui, nós ficaremos, então, no início da página 22 e quando nós voltarmos a um outro encontro, a gente retoma o parágrafo anterior, como fizemos hoje, e prosseguimos na nossa leitura. Era isso que eu tinha a comentar com vocês. Eu espero que, da minha pequenez, eu tenha conseguido, de alguma forma, levar algo para vocês que possa contribuir para o despertar e para a implantação, então,
em nós do domínio da centelha do Espírito. Agora eu abro para vocês, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta. Júnior, Rick, Dona Laura. Olha, tudo tão profundo e ao mesmo tempo tão simples de entender que na vida a gente tem que buscar aquilo que realmente flui para o caminho da evolução, para o caminho do nosso melhoramento. É aquele velho dilema de nadar contra a corrente. Não adianta nadar contra a corrente, muito menos tentar evitar os resultados das decisões que a gente toma, né? E eu já me sinto contemplado por tudo que foi explicado, por tudo que foi exemplificado, e eu só tenho a dizer que a cada aula, a cada reflexão que nós temos aqui, esse pequeno momento de revelação, né? Porque de certa forma é uma revelação que a gente tem de acordar para essa realidade, para a realidade que nós estamos vivendo. A cada momento desse, eu ressignifico as decisões que eu tomei na minha vida, eu repenso as decisões que eu pensaria em tomar na minha vida e reconsidero tudo que eu entendo como projeto de vida, tudo que eu entendo como filosofia, e eu acho que isso é bom, esse exercício de você repensar as suas escolhas, atitudes, estilos, preferências, gostos e palavras, enfim. Isso é um exercício diário que a gente tem que fazer a cada dia. Só tenho a agradecer. É isso aí. A gente precisa, né, começar a se colocar mais presente no nosso dia a dia, né? A gente, como numa das leituras anteriores dessa mesma obra, a gente fica muito no automático, né? Muito na repetição e gerido pelas identificações, né? Lembrando que identidade é aquilo que está no meu interior, né? Aquilo que eu sou em essência, e identificação são as percepções que o mundo, enfim, tem de nós e nos coloca, né? Então, são exterioridades. A gente precisa voltar, então, né, mais para a nós mesmos, né, para essa busca mais interiorizada, porque o que é exterior é apenas projetado, né, é ilusório, no momento existe, no outro não, e isso, obviamente, não pode determinar aquilo que somos, né? A gente precisa mesmo se voltar, né, para o interior, para o próprio interior, e buscar entender, se compreender, e deixar que esse interior, que esse algo interno, que esse elemento interno mais elevado, mais sutil, domine aquilo que é mais, mais externo em nós, né? E não o contrário. Então, a cada momento que a gente reflete, a cada momento que a gente se coloca nas situações, né, a gente começa, então, a, de fato, a entender esse processo. Né? Um momento que eu estou lavando louça, que eu estou fazendo uma tarefa que exige a minha atenção, cortando um alimento, por exemplo, ou cozinhando, que a gente precisa ter atenção para não se acidentar, esse momento a gente está exatamente ali, presente. A gente não está devagando no passado que nos condiciona ou projetando um futuro no qual os meus problemas serão resolvidos, eu serei tranquilo, eu serei calmo, eu serei feliz, eu serei virtuoso. Né? Lembrando que o único momento real e de possibilidade de realização é o aqui e o agora. Né?
Então, é preciso mesmo que a gente se coloque no presente e que se volte para esse elemento interno nosso mais elevado, que nos permitirá, então, uh, implementar essa expansão da nossa consciência, essa transformação da nossa consciência. Dona Laura? Boa tarde. Bom, eu tenho, na verdade, algumas perguntas que ainda falam dentro de mim. Tem uma parte que fala nem muita escuridão, nem muita luz, né? E isso ainda pega dentro de mim, porque a gente está o tempo todo correndo para se elevar, melhorar, melhorar não só no aspecto moral, espiritual, no aspecto também familiar, com o próximo, com o irmão, com o vizinho, na rua, com as pessoas. Eu, por exemplo, estou o tempo todo tentando melhorar, mas, no entanto, estou o tempo todo errando, estou o tempo todo sendo testada. E aí, quando fala que a gente não tem como ficar livre, teve uma passagem no comecinho que fala que a gente não tem como ficar livre dessa couraça, dessas, dessas coisas da matéria, que a gente precisa dela. E aí que entra aquelas perguntas de mim. Então, nessa vida a gente não vai conseguir o nível de elevação necessária, porque a gente está muito preso à matéria e precisa estar, que de uma forma ou de outra, como diz o Bhagavad Gita, ele fala que a gente precisa de tudo isso. Há necessidade, a gente precisa vivenciar, a gente precisa passar, e a gente não pode ficar, como diz no texto, a gente não pode ficar só na luz. E aí fica essas perguntas dentro da minha cabeça, que fica, e então, no final, a gente, depois de todo esse esforço, de toda essa luta com a carne, luta com a matéria, luta com a moral, luta com o bom costume, a briga do bem e do mal, sem a escuridão não existiria luz e vice-versa. Como que fica a gente no final de tudo isso? A luta, ela é em vão ou ela é necessária e a gente vai chegar num lugar? São as perguntas que estão dentro de mim ainda. Bom, vamos lá. Algumas questões a serem colocadas. Quando a gente fala que pandavas e curavas, né, pegando lá o Bhagavad Gita, nos são necessários, né, que debilidades e virtudes nos são necessárias, a gente não está falando que a gente precisa viver as virtudes e mergulhar nas debilidades. Não é isso. Eu não, para eu me elevar, né, quando eu digo que debilidades e virtudes são necessárias, para minha realização, para minha elevação, para minha expansão, eu preciso viver as virtudes, aplicar as virtudes, conhecer e dominar as debilidades, certo? Então, não é que eu tenho que praticar debilidades para ter equilíbrio com a prática das virtudes. Não é isso. Isso é um pensamento equivocado. Eu preciso praticar e aplicar na minha vida as virtudes, conhecer, aplicar e viver as virtudes, e eu preciso conhecer e dominar as debilidades, certo? Em suma, o nosso eu manifestado, o nosso eu material, energético, o nosso eu emocional, o nosso eu mental, ele vai tender à manifestação, ao sensível, certo? Então, o corpo vai tender à inércia, porque a realização da consciência mineral, então, ficar deitado, a preguiça, a procrastinação, etc. e tal. Mas eu não posso viver isso como realização, certo? Eu preciso dominar. Né? Então, eu preciso entrar no trabalho 7 horas. 6 horas o celular despertou.
Né? Aí eu viro para o lado e durmo mais 5 minutinhos. Tá? Não, despertou, eu preciso me levantar e ir trabalhar, porque é necessário que haja um equilíbrio entre o material e o energético. O energético quer ir trabalhar, mas o material, o físico, pede para dormir mais 5 minutos. Né? O que eu preciso? Eu preciso dominar. Conheço a essência da natureza, que vai tender a ficar mais 5 minutos, mais 10 minutos, né? Dormindo, conhecer isso e dominar isso, não ser dominado por ele. Então, eu vou conhecer, por exemplo, se eu sou dado a falar da vida dos outros, falar o que não deve da vida dos outros, eu preciso mergulhar na minha consciência, conhecer isso, entender o elemento interno que me faz ter prazer nisso, em reparar, em olhar, perceber a vida do outro para falar. Então, há um elemento interno que me faz isso. Né? Então, eu preciso conhecer isso, conhecer os gatilhos e impor domínio sobre isso. Né? Não é praticar a debilidade, mas conhecê-la não é lutar contra ela, porque todos os males do mundo existem dentro de nós em potencial. Mas não significa que a gente, por existir, a gente vai ter que praticar para ter equilíbrio. Não, o equilíbrio vai ser causado entre luz e sombra, praticar a luz, conhecer as sombras e impor domínio sobre elas. É isso que a gente precisa ter na nossa consciência, né? na nossa senda, na nossa caminhada. Sempre praticar a luz, conhecer as trevas, as sombras e impor domínio sobre elas. Né? Se eu sou uma pessoa que consigo reconhecer em mim que eu provoco determinadas situações de contenda, de tristeza, enfim, de ofensa para com os meus. Né? Existe um elemento interno meu que faz isso acontecer. Só reconhecer não adianta. É preciso que eu reconheça isso e que eu imponha um domínio. Não adianta somente eu reconhecer que eu sou briguento, que eu sou nervoso, que eu sou colérico, que eu sou autoritário, que eu sou prepotente, ou que eu sou. Me passou a palavra agora, mas o sentido é daquela pessoa que abaixa a cabeça para tudo, né? Faz tudo o que os outros querem, mesmo não querendo, mesmo ela não querendo, ela faz, né? Faz o que os outros querem em detrimento ao próprio querer. Né? Há um elemento interno na pessoa que precisa ser trabalhada para que ela não se apague, ela não se prejudique em detrimento aos outros. Né? Porque, como diz a palavra bíblica, do que adianta você ganhar o mundo e perder a si? O que é isso, ganhar o mundo e perder a si? É você fazer a vontade dos outros em detrimento da sua. É preciso que você se realize, é preciso que você se conheça, é preciso que você goste de você, da sua companhia, que você se realize com a sua solitude, que você se ame para amar ao outro, para estar com o outro. Se você não suporta a si, como que você vai conviver com o outro? É óbvio que o outro não vai gostar também de estar com você. Nem você gosta de estar com você. Certo? Então, é preciso, além do nível de reconhecimento, impor o domínio. Eu vou lá, eu reconheço, né? Eu sou muito colérico e eu dou muitas respostas assim à vida. Né? Que diga os 4 celulares que eu quebrei, simplesmente porque eles travaram. Né? Então, o problema é o celular que trava. Né? O celular começava a travar, eu preciso comprar um novo celular. O problema é o celular que trava, e absolutamente todos os meus celulares travam. Parece uma coisa. Né? E aí, não é sempre que a gente tem recursos para comprar um celular novo,
vai travando, vai travando, vai travando. Chega um momento que a cólera é tão grande que eu quebrei os celulares. 2 deles eu quebrei na parede, eu joguei na parede. Né? Então, há um elemento interno, não é o aparelho em si. Há um elemento interno que me faz reagir dessa forma. Bom, faz tempo, bastante tempo, que eu não quebro um celular. Né? Por quê? Porque eu observei que o problema era a pecinha atrás do celular, que manipulava o celular. Mas não foi só isso. Se eu só reconhecesse isso e não tomasse nenhuma atitude, não implementasse nenhuma ação para conhecer e dominar esse elemento, não teria adiantado nada. Né? Eu não quebrei mais nenhum celular meu. Não é porque a cólera deixou de existir dentro de mim. Ela está aqui. E eu preciso ter cuidado para não responder ao mundo guiado pela cólera. Ou seja, além da cólera, tem uma outra lição aí para eu aprender. O meu emocional me dominava. E quando é o contrário, para eu desenvolver virtudes, valores e sabedoria, ou seja, a real essência da natureza humana, eu preciso dominar o meu emocional e não ele me dominar. E era ele que me dominava. Certo? Então, eu preciso, além de reconhecer que o emocional me domina, eu preciso conhecer todos os gatilhos que desencadeiam essas reações. A partir daí, conhecendo esses gatilhos, impor domínio. Quando o meu notebook ou celular trava agora, o que, que eu faço? Eu deixo aqui quietinho e vou fazer qualquer outra coisa. Então, eu desvio o foco, eu antecipo a resposta. Ao invés de eu permitir, né, ficar ali tentando fazer funcionar e, com isso, permitir que a cólera ecloda, eu vou fazer outra coisa. Eu desvio a minha energia para outra coisa. Quando eu volto, o celular já voltou a funcionar, o notebook já voltou a funcionar. Né? E aí eu evitei que o meu emocional, que a minha cólera me dominasse naquele momento. Então, a gente não vai, obviamente, exterminar as, as debilidades dentro de nós. Né? A alquimia medieval diz isso, né? Que o primeiro estágio, a primeira obra da transformação da consciência é o nigredo. É quando você mergulha na consciência para exatamente isso, conhecer as suas sombras. Nigredo, obra em negro, conhecer o lado negro. Né? Você vai conhecendo, vai conhecendo, vai conhecendo. Há que se ter cuidado nessa fase. Porque muitas pessoas, quando se deparam com o que há no seu interior, são capturados pela própria consciência e ficam presos ali e não conseguem sair. Poxa, eu sou dessa forma. Né? E aí não consegue sair disso. E aí se acham a pior pessoa do mundo, o pior ser na manifestação. Óbvio que isso vai trazer alguns problemas, depressão, por exemplo. Né? A depressão, a causa da depressão, às vezes, é exatamente esse defrontar-se com algo que tu tem em essência. Né? Quando a gente conhece tudo isso e consegue olhar, eu reconheço, eu conheço e reconheço que em mim há mentira, por exemplo. Né? O primeiro estágio, pô, Cláudio, você é mentiroso, né? É de você tomar um choque. Isso existe em você, em potencial, sim. A pessoa que mata uma barata, mata um ser humano. Você é a mesma coisa, você tirou uma vida. Todas as coisas na manifestação têm esse olho divino nela, essa consciência nela. Cada uma em seu nível. Cada uma vibra num nível. Né? O que faz com que você não mate um ser humano? O regramento social.
as leis que existem. Porque se não existisse, você também não teria toda essa moral em volta, né, da questão de tirar a vida de um humano. Mas, em suma, o princípio é o mesmo, né? Então, quando você olha para a debilidade, você consegue olhar para a debilidade, você consegue ver do outro lado a virtude, né? Eu reconheço o medo, eu olho para o medo, mas eu vejo que a coragem também dentro de mim. Então, eu vou caminhar em direção à coragem, eu não vou ficar alimentando o medo. Eu vou caminhar em direção à coragem. Então, aí surge a cauda pavonis, chamada, né? Que erige a cauda pavonis, você consegue ver todas as qualidades. Para cada uma das debilidades, uma qualidade. Né? E aí você está pronto para a nova fase do trabalho consciencial, que é um trabalho à obra em branco, ao dedo. Né? E aí, depois, a gente vai ter um estágio intermediário, que é o citrinitas, e depois o rubedo, que é a maturação, a maturidade dessa consciência, a sabedoria. Fala, dona Laura. Era nesse interior escuro que eu consegui chegar, que o senhor acabou de falar, que é a minha pergunta. Quando você começa a entrar para dentro de si, a pessoa fica no silêncio, dá-se ou dá-me a impressão que somos duas pessoas dentro desse corpo, enquanto uma fica falando, olha, você já chegou em um lugar melhor, aí o outro lado fala, não, mas para quê? O que que você ganhou com isso? O que que você é? Uma boba, uma trouxa ou uma otária? Todo mundo está indo contra você. Aliás, todo mundo está indo a favor da manada e você está indo contra a manada, sabe? Aí fica aquela briga dentro de si e aí acaba que, para não ir para um lado nem para o outro, embora a consciência dentro de mim sabe que eu tenho que ser justa, que eu tenho que ser, eu quero, eu gosto de ser justa, correta. Se eu dei minha palavra, eu quero cumpri-la. Se eu me propus a algo, eu quero fazer o algo que eu me comprometi a fazer. E quando isso não ocorre por N situações que acabam no meu dia a dia, eu sofro com aquilo e eu entro para dentro de mim, que é um lugar escuro. Eu fico conversando comigo mesma. E às vezes dá medo, porque a gente começa a enxergar, alguém fala algo, conversa algo com a gente está vendo lá na frente que aquela conversa é ilusória, que aquilo é balela, que a pessoa está falando por falar. E aí começo a me perder no meio. Aí o que eu faço? Eu dou um stand-by e paro tudo. E me silencio. Venho, faço algumas leituras. Quando começa aquela briga dentro da minha cabeça, de muita informação e um escuro, como se eu estivesse dentro de um abismo dentro da minha própria mente, onde tem muita informação, mas tanta informação que eu não consigo classificá-la. Informação 1, informação 2, informação 3, aí eu vou de novo, zero tudo de novo e começo tudo de novo. Chego num nível que eu tenho que parar, porque eu estou dentro de uma escuridão e eu quero ficar sozinha, eu quero ficar calada, não quero estar em contato com as pessoas. Eu quero me achar, eu quero me encontrar, mas não faço coisa errada, não faço porque não quero, não faço porque não gosto de fazer, não fui, eu fui criada num propósito desde lá atrás com a minha avó. E hoje eu vivo num mundo onde ser correto é errado, onde ser, é, onde ser, me faltou a palavra, onde ser politicamente correto hoje é área, é manada. E quando você começa a conversar com alguém, não, isso é coisa do passado. Hoje a vida é mais moderna, tem que pensar assim, assim, assado. Então, é um conflito interno. Embora a gente busca dar a melhor educação para os filhos, conviver bem com o seu cônjuge,
conviver bem com os seus vizinhos, com os seus parentes, mesmo sendo aqueles parentes que você conversa com ele e vê que ele está mentindo, que ele rouba, que ele tripudia, que ele é hipócrita, ou que ela é alguma coisa que não é legal, mas que não nos cabe julgar. Porém, você vê tudo isso e fica calado. Só que você que está ali vendo que tem um monte de coisa errada é julgado oposto. É louca, é doida varrida, essa aí ainda é do tempo da pedra, sabe? E aí eu me recolho para dentro de mim, porque aquilo não tem que me abalar, aquilo não tem que me prender. Só que no fundo ainda pega, porque a gente ainda quer agradar, a gente quer ter as pessoas que a gente gosta por perto. Só que tê-las por perto magoa, ofende, ou a gente tem que ficar naquele papel de ser boba, fingir que não vê o que está na cara. Então, o que acontece? Eu entro para dentro de mim e tento me achar. E aí eu me encontro com esse vazio, que aí me vem a tristeza. Será que eu estou no caminho correto? Será que eu estou sozinha nesse mundo? Bom, bom, dona Laura, algumas considerações. Será que a senhora está no caminho correto? Bom, vamos lá ao filme da Alice no País das Maravilhas. É quando ela pergunta do gato se aquele caminho é correto, né? E a resposta do gato é: depende. Para onde você vai, né? Então, a primeira coisa a se definir se está ou não no caminho certo é saber onde quer chegar, para onde vai. Porque para quem não sabe para onde vai, todo e qualquer caminho vai ser o correto, certo? Então, se eu estou em busca do meu autoconhecimento, eu sei aonde que eu quero chegar. Eu quero chegar à minha essência. E essa essência é interior, certo? Eu não quero criticar a senhora, mas vendo o seu relato, parece que a sua busca está sendo pautada por exterioridades. A senhora está olhando, não olhando para dentro, mas está olhando para fora. Porque a senhora fala e reitera algumas coisas, né? Que são parâmetros externos. Então, é necessário se esvaziar disso, dessas exterioridades. E mergulhar em si. O elemento a ser buscado é interno. Não é pelo que a senhora vê ao redor da senhora, ou como as pessoas, como esse mundo está ao seu redor, mas é como eu estou nesse mundo. A chave não é mudar o mundo, nem as coisas que me rodeiam, nem as pessoas que estão à minha volta. Se elas estão certas ou erradas, não é esse fator que vai contribuir para a minha caminhada, para a minha senda, certo? Outra coisa que parece que fica, se a senhora me permite, que parece que fica assim bastante claro, é que a senhora está fazendo esse processo de tentar olhar para dentro em busca de si, né? Nessa fase aí do Nigredo, exatamente, né? De mergulhar na sua consciência, a senhora está fazendo com uma toga e um martelo de juiz na mão. Isso não pode, de forma alguma, acontecer. O buscador não pode buscar o autoconhecimento se julgando. Né? Uma das coisas que é enfatizada, assim, para os alunos na escola Rosa Cruz Áurea, o tempo todo, né? Não faça partindo do juiz. Não julgue. Não pode julgar. O que tu vê dentro de si não pode ser perpassado de juízo de valor. Apenas olhe, reconheça, acolha. Olha, reconheça e acolha. Né? Isso vai nos trazer, obviamente, sofrimento. Mas isso vai nos conduzir a um estágio posterior, que é de transformação e de alívio. A maior libertação que nós podemos ter é reconhecer um defeito, uma debilidade, é abraçar essa debilidade, ou seja, acolhê-la
não no sentido de acolher para praticar, mas acolher para dominar, né? Eu me reconheço colérico, né? E isso me trouxe muitos problemas, não só no meu dia a dia, prático, cotidiano, né, em casa, mas na minha profissão também, né? Eu tive problemas sérios na relação com os meus pares, né, na minha família também, de partir para cima de forma colérica, né? Sem pensar, sem raciocinar, isso me trouxe sérios problemas. É claro que eu não vou colocar aqui quais foram, mas foram sérios problemas, tá? Que me levaram a um desgaste muito grande e, obviamente, a um esvaziamento, a essa sensação de não pertencimento, a essa sensação de não realização, né? Mas por quê? Né? E eu tive esse momento, né, de olhar, mas fulano está lá, todo errado, dessa forma, e está bem. Né? E eu ficava olhando. Enquanto eu busquei compreender o que acontecia comigo, olhando para fora, eu só adicionei mais sofrimento ao meu eu. Né? Então, quando eu me volto para dentro, e eu aprendi isso a duras penas, né? A deixar o juiz lá distante, né? Ok, Cláudio, vamos lá, você é assim. Né? Abraçar isso, entender o gatilho, né? E impor um domínio, isso não acontece da noite para o dia. Né? Isso são dias e dias você fazendo, aplicando, disciplinando, e aí não é que você não tem a queda, você não tropeça e cai. Né? Quantas vezes eu me peguei ao longo desse processo, e até hoje eu me pego, dando respostas coléricas à vida, por motivos, às vezes, muito, mas muito banais. E aí, qual é a minha atitude, qual é o meu comportamento? Me culpar por não ter conseguido? Não, gente. Eu olho para todos os dias em que eu consegui dominar a vontade de xingar, dominar a vontade de enfiar a mão na cara de alguém, né? De dizer um palavrão, de quebrar alguma coisa. Foram muitos os dias. Foi apenas 1, 2 dias que eu fracassei. Ok, vamos começar de novo. Né? Aquela coisa, se eu começo uma dieta hoje, amanhã eu consigo ficar sem comer doce. Mas depois de amanhã eu como um bombom, gente, eu comi um bombom. Não vou comer o pacote inteiro. Eu comi um bombom. Ok, eu comi um bombom, eu cedi. Mas eu fiquei um dia. Né? Vamos começar de novo. Quem sabe eu consigo ficar 2. Quem sabe eu consigo ficar 3 dias. Quando o tempo passar, eu vou olhar e eu vou ver que eu não comi mais o doce. Né? Que eu não furei mais o meu propósito. Que eu fui fiel ao meu propósito. Né? Então, desfaça-se dessa ideia de julgamento, de culpabilização. Né? Tem um filósofo, que eu não vou me recordar o nome dele agora, que diz que a extinção da culpa marca o início da evolução. Enquanto nós utilizarmos valores externos para nos culparmos, para culpabilização, nós não avançamos 1 milímetro na senda da evolução. Primeira coisa que a gente tem que perceber é que nós somos o ser mais importante para nós na existência. Não existe ninguém acima. Então, eu preciso, se eu olho com complacência para os outros, eu preciso primeiramente olhar para mim. Porque se eu fizer para os outros e trazer a culpa para mim, e me julgar, e me condenar, eu estou sendo hipócrita.
Se eu consigo ser generoso com o outro e não faço comigo, a mesma coisa. Então, não nesse processo todo, o que eu posso lhe dizer agora, né? E o que a minha estatura moral e espiritual permite. Afaste-se da culpa. Não se culpe, não se julgue nesse processo. Certo? E é assim que acontece o processo. Há primeiro o esvaziamento, há primeiro o questionamento. Né? Por que isso está acontecendo? À medida que eu começo a questionar e que eu me proponho a voltar esse questionamento para mim, né? O que o Cláudio está fazendo para viver isso? O que o Cláudio deixou de aprender? O que o Cláudio plantou? E que eu faço isso. Eu começo a olhar, eu vou começar a ver, eu vou começar a contemplar. E nem sempre isso que eu vejo, que eu contemplo, é bom, né? Se a gente for atribuir um juízo de valor. Né? Então, deixe esse juízo de valor para lá. Nesse momento, deixa para lá. Né? Vou fazer a minha reflexão diária aqui. O ideal é que a gente tenha um caderninho, um diário para anotar, né? Sobre essa reflexão. Não faça juízo de valor, não faça julgamento. Porque o juízo de valor, o julgamento, vai adicionar algo que vai tornar essa jornada extremamente difícil e vai nos conduzir, por vezes, ao fracasso, que é o sofrimento. Né? Em si, olhar para dentro já não é uma tarefa fácil, porque somos guiados na nossa vida, desde que nascemos, para olhar para fora. Tudo nos leva, a economia nos leva a olhar para fora. Quando eu falo economia, estou falando de cultura, de sociedade, tá? De história, de educação, tá? De religião. Tá? Então, tudo nos leva a olhar para fora. Inverter esse processo é extremamente difícil e ele não precisa ser doloroso. Como que eu afasto, então, a dor desse processo? Afastando o juízo de valor, afastando a culpa. Certo? Algo mais? Ok. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu queria comentar também, queria dar minha contribuição. Só mais uma coisinha antes que eu Tá. esqueça, Júnior. Quando a gente está falando disso, me passa enquanto, né? Enquanto a gente estava falando disso, me passava o mito da caverna pela cabeça. Né? Todo mundo ali acorrentado na escuridão, apenas vendo sombras. É isso. Né? A gente apenas vê sombra. E quando o acorrentado ali se move, mexe, se liberta das correntes e vê que as sombras são projetadas por um fogo, e ele vê uma luz acima, ele vai subir. E isso vai rolar. Né? Ele vai subir e vai rolar, né? Porque é muito íngreme. Então, né, nesse percurso aí, a gente vai cair várias vezes, até o momento que a gente vai conseguir sair para fora e ver que tudo é iluminado. Mas só que essa luz vai nos cegar primeiro. Né? E é preciso, né, passar por esse processo de cegueira para depois ver as coisas todas iluminadas. Né? Então, é um processo. Nesse processo, né, que ele é de sofreguidão, às vezes, ele é doloroso, às vezes, é necessário que a gente mantenha, sem julgar, né, sem juízo de valor, mantenha o propósito e faça o exercício. Esse exercício ele é diário, né? Exige reflexão diária e não é absolutamente guiado por exterioridades. Não é o outro, o que o outro fez, o que o outro está fazendo. O que eu fiz hoje que pode ser considerado como bom? O que eu fiz hoje que me fez avançar um pouquinho em direção à eternidade? O que eu não fiz? Eu não fiz isso. Isso daqui que eu fiz não me fez caminhar em direção à minha essência. Por quê? Por que aconteceu?
Diz Helena Blavatsky que se eu fizer a minha reflexão todos os dias, no final do dia, e eu me conscientizar do erro que errei, eu posso me comprometer a não repeti-lo amanhã. Né? E isso, obviamente, vai fazer com que a realidade surja para a nossa vida. Então, é o contraste entre aquele elemento que não contribuiu para a minha caminhada e o que contribuiu, que vai me fazer olhar, né, isso como uma realidade e falar, não, isso daqui eu não vou cometer de novo. Né? Esse erro aqui, eu vou me doutrinar para que ele não aconteça de novo, porque ele não contribui para a minha caminhada. Fale, Júnior. Pronto, vou falar. É, a primeira coisa que eu ia comentar é que eu acredito realmente que uma das coisas mais difíceis que a gente tem na vida, que a gente enfrenta diariamente, é o próprio conhecimento, né? O autoconhecimento. É você se dar conta de que até ontem você viveu há, sei lá, 26, 30, 40 anos repetindo a mesma coisa que te fazia mal todos os dias e que um dado momento, por ter assistido um filme, por ter conversado com alguém, por ter sentado e refletido no final do dia, ou até mesmo anotado uma passagem de um livro, né? Você acaba percebendo que aquilo te fazia mal. E eu acho que essa busca do conhecimento realmente nunca deve faltar na vida de ninguém. Uma das coisas mais importantes que você precisa fazer é você se perguntar por que que você faz algo, ou por que que você continua fazendo algo. É, porque acho que boa parte das coisas na nossa vida que não estão dando certo pra gente é justamente o fato da gente não reconhecer que só não tá dando certo porque a gente não quer mudar. Porque é mais confortável repetir dia após dia os mesmos movimentos que prejudicam a gente. Eu até comentei com o Rick essa semana, cheguei até a mandar mensagem pro senhor, padre, perguntando como o senhor estava, né? Acabei não respondendo depois, porque eu passei por uns momentos assim. Comentei com o Rick que durante essa semana inteira, fazendo minhas reflexões, eu passei uma semana inteira, padrinho, juro pro senhor, não sei se isso já aconteceu com o senhor, mas eu passei uma semana inteira tendo o mesmo sentimento de que eu estava tomando consciência de várias coisas durante o meu dia, e até então eu não tinha noção de que funcionava daquele jeito. Pelo simples, tipo assim, aquela planta nasce daquela forma. Eu comecei a entender que aquela planta nasce daquela forma, dando um exemplo assim, né? E é um Uhum. sentimento de descoberta assim tão estranho, tão incrível, mas ao mesmo tempo tão estranho, que eu fiquei me perguntando, falei, será que isso é espiritual? Será que isso é sensorial? Será que é meu corpo mental? Mas eu acho que é um conjunto de todos os corpos, né, que vai levando a gente a fazer aquilo. Porque é uma só vida, é um só momento, é só o presente que a gente tem. E eu passei a realmente observar mais o meu presente como estava, porque eu já estava chegando em um momento de exaustão e de ficar preocupado com tanta coisa que ia vir, igual o senhor falou, né? Será que a gente Uhum. está vivendo no presente? Será que você está aproveitando realmente a sua vida naquele momento? Ou será que tudo que você está fazendo só está ficando na casa do e se eu mudar, e se eu pensar, e se eu for fazer isso, né? E tomar consciência de que você está fazendo errado, mas o que que você está fazendo para mudar depois que você toma consciência, né? Eu acho que o ponto importante, principalmente da aula que você está fazendo hoje, que eu acho que é uma costura de todas as outras aulas também, é isso, é você chegar num ponto onde você começa a perceber que não adianta só tomar consciência, você tem que, por mais que seja difícil, você tem que colocar a cara a tapa, levantar o rosto e falar, eu reconheço que eu sou assim, e daqui para frente eu vou, nem que seja 1%, né, do meu dia, que eu acho que é isso que eu aprendi com o senhor também, padre, nesse tempo de umbanda que eu tô tendo também, é que crescimento é crescimento, a gente não pode regredir. Eu acho que depois que você alcança o conhecimento, regredir é uma tarefa tão difícil. Eu acho que você fica insatisfeito quando você vê que você não deu, talvez o seu melhor ainda não foi o suficiente para você falar, não, agora eu tô indo para frente, né? Mas você não regride. Eu acho que é Exato. isso. E a segunda coisa que eu ia falar é especificamente para Dona Laura também. Vou só complementar o que o senhor falou, padrinho, com uma experiência própria minha, tá, Laura? É o seguinte, às vezes na nossa vida, o que a gente está precisando também
é de encontrar alguém que escute realmente a gente pelo que a gente está passando. Eu vi que o seu foi mais um desabafo, né, no meio de um relato. E aqui você tem pessoas que estão aqui por você e que podem te ajudar e que realmente você pode conversar e que podem te dar uma orientação real do que você deve fazer se você estiver disposta realmente a escutar. Eu tive essas pessoas na minha vida, o padrinho é uma delas, o Rick é outra, né? Então são pessoas assim que em um determinado momento eu falei, olha, estou assim. E eu não escutei respostas fáceis de volta, né? Mas eu entendi que eu estava reclamando de algo que estava me fazendo mal, mas ao mesmo tempo o meu comportamento atraía aquilo, né? Eu sei que é difícil a gente tentar ficar feliz com as pessoas que a gente ama e aí a gente acaba tentando agradar as pessoas que a gente ama. E a gente nunca vai receber de volta o mesmo tratamento que a gente deu, porque é o que a gente espera. E às vezes o que a gente espera não é o que o outro pode dar. Quando você começa a perceber isso e começa a ver que as coisas são mais difíceis do que você imagina que seja, né? Na sua cabeça, às vezes, parece que as coisas vão ser mais fáceis, que é só dar um oi, um bom dia, que você vai ficar feliz. E não é bem assim, né? E normalmente é com alguém de confiança mesmo, alguém que vai escutar que a gente acaba percebendo isso, que esse sentimento de eu estou errado, tudo que eu estou fazendo está dando errado, ele começa a passar. Porque até quando a gente está fazendo algo que está dando errado, a gente está fazendo. Eu acho que esse é o aprendizado que eu estou tendo. Independentemente de dar certo ou dar errado, o importante é eu sentir que eu fiz. E ficar bem com isso. Então, Laura, eu acredito assim, que uma contribuição complementar a aula também é a gente encontrar pessoas de confiança para a gente poder falar daquilo que a gente está sentindo, sem ter esse sentimento de estar sendo julgado. Porque eu acho que é isso que mina no nosso processo criativo, nosso processo de evolução, né? Então, procure pessoas que realmente vão te deixar confiantes. Mesmo te falando a realidade, ainda assim vão te funcionar para frente. Tá bom? É isso que eu tinha para contribuir, padrinho. É isso aí. E para encerrar, nunca. Pois não, dona Laura. Agradeço, Júnior, sua colocação. Você falou alguns pontos interessantes. A parte que, para eu falar, sim, realmente eu não tenho falado muito com as pessoas, porque em cima do que o pai sempre fala, né? Nada é verdade que não é comum. Então, baseado nisso, eu procuro não ficar comentando e falando das minhas mazelas, porque eu tento entender, como eu coloquei uns minutos atrás, eu tento entender o que está se passando comigo. Porque eu sempre estou sendo lembrada dessa frase, até com a voz do pai eu ouço ele falando, né? Nada lhe acontece que não é comum. E aquilo fica trabalhando em mim, mas por que o tempo todo fica se repetindo algumas coisas que eu não vou frisar agora, que são muito pessoais, que eu preciso falar isso pessoalmente, mas o tempo todo vem me massacrando tais situações. Mas eu não falo. Aliás, eu comentei com o pai uma vez e outra vez com uma outra pessoa, mas enfim, que me magoa, que me cutuca e que a vida, o destino, a situação coloca e aquilo me amargura. E sim, realmente, eu não tenho conversado isso, porque não quero. Tá todo mundo corrido, tá todo mundo preocupado, tá todo mundo com um problema com outro. O meu problema é só mais um problema para outras pessoas, mas para mim é o meu problema. Então, como ele me é comum, eu não sei ainda como resolvê-lo, como todos não já tinha resolvido, eu não procuro as pessoas para conversar, porque não quero incomodar, não quero perturbá-las, que cada um de vós faz, estão na correria de vocês, faz a vida de vocês o melhor que pode, né? Então, eu procuro não levar. Então, às vezes, eu tento dissipar isso o máximo que eu posso. E um passo por vez, como o pai falou, não deu certo, volto para trás, começo tudo de novo. Realmente, eu não sou de ficar falando das minhas mazelas, eu tento trabalhar ela, ouvindo
as palestras do pai, vou lá na página dele quando eu tenho um tempinho, olho, os meus problemas não são fáceis, mas de ninguém é fácil. Porém, eu procuro resolvê-la ou dissipá-la quando não consigo, para que aquilo não me faça mal, para que eu possa sorrir, para que eu possa estar com meus irmãos, com meus filhos, e que aquelas mazelas não contaminem onde eu estiver. Mas volto a frisar, realmente eu não falo, eu guardo elas em algum lugar para que elas me façam mal e toco a vida para frente. Consigo resolver, sim. Ouço umas aspirações, vou no meio do mato, ligo uma água, fico ouvindo o barulho da água e vai indo. Realmente eu agradeço, Júnior, agradeço de coração suas palavras e muito obrigada, meu pai. Para a gente encerrar, então, a gente precisa ter na nossa mente sempre muito claro que eu iniciei, inclusive, a nossa conversa falando sobre isso e vou encerrar também, né? A vida, ela é cíclica, reiterativa e pedagógica. Ou seja, todos os seus ciclos se repetirão. Por isso, reiterativa. Pedagógica, por quê? Tudo o que nos acontece, acontece para nos ensinar. Então, a gente precisa ter ânimo de aprendiz e olhar todas as situações para aprender. Algo está me acontecendo, algo eu preciso aprender. Algo aconteceu de novo, reiterou, eu não aprendi, não consigo lidar, certo? Então, eu preciso me despertar para o aprendizado. Segundo lugar, e aí eu quero deixar isso para vocês, olhe sempre para os irmãos de caminhada, mas para aqueles que estão no mesmo propósito, tá? Trilhando a mesma senda. Existe aquele que está mais à frente, existe aquele que já avançou um milímetrozinho, e a experiência dele não é que existe uma receita para resolver as coisas, né? A experiência dele pode ajudar a gente caminhar melhor, certo? Tem uma passagem da filosofia, acho que Sócrates que diz que quando a gente aprende com aqueles que vieram antes de nós, né, com a reflexão a respeito daquele saber já acumulado, a gente aprende de forma mais confortável aquilo que os nossos antepassados sofreram para aprender, certo? Então, cabe a nós olhar e decidir se a gente vai enfrentar sozinho ou se a gente vai, de alguma forma, buscar algum auxílio. Né? Não é que exista uma receita, né? Não existe receita, cada caminhada é única, mas, às vezes, o que eu estou passando é muito similar a que algum outro meu irmão esteja passando. Né? E aí a gente pode, de repente, compartilhar e se ajudar nessa caminhada, nessa subida. Outra coisa que eu ia dizer, me passou da cabeça, enfim, se de repente me escapou, me passou da cabeça, é porque não era para ser. Né? Muito obrigado a todos que ficaram até o final da nossa reflexão, aos que participaram e que por algum motivo saíram. A gente sabe que cai bastante as conexões, a tecnologia é assim, a gente paga muito e nos entregam muito pouco. Né? Como tudo no Brasil, somos explorados em todos os sentidos, né? A internet não seria diferente. Gratidão e a gente volta no próximo sábado ou no próximo domingo para conversar mais, para que a gente possa, de alguma forma, se ajudar nessa senda do caminho da autoconsciência, do autoconhecimento, na senda da evolução. Meu muito obrigado. Beijinho, tchau, tchau.